Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 7 a 13. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios 10, agora a partir do versículo 7. Vamos ver a mensagem que o apóstolo Paulo tem para nós hoje nesse estudo. No versículo 7 diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Lembrando, meus irmãos, que Paulo, nesse trecho de estudo, nessa introdução, nesses primeiros versículos, ele está usando referências históricas da própria caminhada dos israelitas pelo deserto para trazer as lições de vida para os novos convertidos ali de Corinto. Essa passagem que Paulo acabou de citar aqui no versículo 7, ele está fazendo referência a Êxodo 32:6, que diz assim, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui em Êxodo 32:6, descreve um momento em que o povo de Israel, após fundir o bezerro de ouro, lembram da história do bezerro de ouro? Que está lá em Êxodo 32. Entrega-se à idolatria e à licenciosidade, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. O termo original em hebraico para divertir é tsachak. Sugere não apenas brincadeiras, mas também comportamento imoral, festividade desenfreada e possivelmente rituais orgiásticos comuns em cultos pagãos da época. Como a gente poderia falar hoje em dia, cair na gandaia. É isso que quer dizer. No versículo 8, continua Paulo: e não pratiqueis imoralidade. Aqui uma referência para essa citação de Paulo está lá em Números 25:1. Ele vem citando o Pentateuco ali, tá? Que diz assim, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha a imoralidade ao qual Paulo está citando. E ele está usando o exemplo dos próprios israelitas quando estavam caminhando pelo deserto, no caso, estavam em Sitim. Continua Paulo: como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então, olha só, como são referências históricas. Paulo vem trazendo fatos que aconteceram com o povo de Israel na sua trajetória, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, para servir de exemplo de vida, de lição para os cristãos de Corinto. Essa citação da morte dos 23.000 está lá em Números 25:9. Lembrando que naquela época o acesso à informação não era tão fácil como é hoje em dia. Vocês já vão entender por quê que eu estou fazendo essa observação.
Números 25, 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Mas Paulo falou 23 mil. Olha a contradição da Bíblia. Nós temos que entender, meus irmãos, a contextualização, que naquela época, o acesso à informação, Paulo não estava como nós andando com a Bíblia debaixo do braço, não tinha internet, não tinha acesso tão fácil à informação assim. Então, alguma pequena divergência assim é totalmente compreensível. Vejam, meus irmãos, que Paulo continua se utilizando de todo o seu conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, do Pentateuco no caso, para confirmar o seu ensino aos irmãos de Corinto. Ou seja, ele está usando base histórica para confirmar o seu ensino. Esses argumentos só teriam valor se fossem pregados a judeus, conhecedores das Escrituras. Senão, de nada adiantaria citar a Escritura se as pessoas não conhecem a Escritura. Em Números 25, de 1 a 18, descreve o pecado de Israel em Sitim, onde se prostituíram com as mulheres moabitas, adoraram Baal Peor, e por isso uma praga matou 24 mil pessoas, sendo detida heroicamente por Finéias, pelo sacerdote Finéias, que matou um israelita e uma midianita, ganhando o sacerdócio perpétuo de Deus. Então isso aí são informações históricas que contam a história, a trajetória do povo judeu. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Mais uma passagem histórica que está relatada no Pentateuco e que Paulo traz para evidenciar o ensino da palavra, o ensino da doutrina. Essa passagem da mordedura das serpentes, elas estão lá em Número 21, versículos 5 e 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Ó murmuração. E a nossa alma tem fastio deste pão vil, está enjoada do maná que era a providência divina para a sobrevivência dos hebreus no deserto. Lembram da história do maná? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. No versículo 10, nem murmureis, olha o que Paulo fala, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Mais uma vez a citação de um livro histórico que está no Pentateuco, Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Paulo adverte a igreja de Corinto utilizando exemplos históricos dos israelitas no deserto, naquela época, na trajetória deles até chegarem a Canaã. O texto enfatiza que a murmuração, lembra o que é murmuração? O significado é a queixa constante e rebelião contra a vontade de Deus. Ela traz consequências espirituais graves, servindo de lição para que os cristãos mantenham uma postura de gratidão e confiança. Devemos sempre, meus irmãos, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Está vendo? Paulo vem fazendo essa explanação para os irmãos de Corinto, sobre todos esses fatos históricos, para que sirvam como advertência, como exemplo das consequências de um comportamento contrário à vontade de Deus. Paulo diz que as experiências do povo de Israel no deserto, como a idolatria, lembra do bezerro, e a murmuração, serviram como exemplo de advertências, escritas para os cristãos, especialmente porque eles estavam vivendo
no fim dos tempos, para que não repetissem os mesmos erros e caíssem em tentação, fugindo da idolatria e confiando em Deus para o livramento. Aqui apenas mais uma observação para que todos reflitam. O que é idolatria? Muitas vezes nós achamos que idolatria é a imagem do bezerro, que era um ídolo de ouro que as pessoas adoravam. Ou como muitas vezes nós citamos, são os santos que o pessoal da Igreja Católica tem. Isso é idolatria. Mas idolatria não é só isso, meus irmãos. Muitas vezes nós vemos idolatria pelo excesso de religiosidade. Fé é uma coisa, religião é outra. Pessoas que vivem única e exclusivamente em função da igreja. E a igreja que eu falo não é a reunião de pessoas, mas é a igreja física. É o templo, é o culto, é o grupo de oração, é o louvor, é o mutirão, vive só para isso. Que tudo gira em função daquele prédio e as coisas que acontecem no seu entorno. Isso também é idolatria. Paulo usa a história de Israel como um livro de história mesmo, para os cristãos, pois os cristãos não viveram isso. Isso foram seus antepassados, o povo de Israel, mostrando que as falhas deles podem acontecer conosco, mas a fidelidade de Deus permanece a mesma. O versículo ressalta a urgência para os cristãos, indicando que as advertências eram ainda mais importantes porque o retorno de Cristo, o fim dos tempos, estava próximo. Muitas vezes, quando nós falamos sobre o fim dos tempos, que está próximo, as pessoas questionam, as pessoas falam, mas quando que é esse próximo? Desde aquela época, quando Jesus ressuscitou, está se dizendo que ele vai voltar e que está próximo e até agora nunca voltou. Duas coisas importantes. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é o que diz a Bíblia. E outra coisa importante, quando ele fala o fim dos tempos, significa por causa da confirmação da profecia da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Versículo 12. Olha que mensagem importante, poderosa que Paulo traz para nós. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse versículo adverte os cristãos a ter cuidado para não cair, mesmo que pensem que estão firmes na fé, porque as tentações são comuns e Deus sempre providencia um meio de escape para que possam suportá-las, não permitindo que sejam tentados além de suas forças. É um chamado à humildade e à vigilância constante contra a soberba, lembrando que a confiança excessiva pode levar à queda, conforme o exemplo dos israelitas no deserto, que caíram por cobiçar e idolatrar. Sempre que converso com os irmãos sobre salvação, é comum ouvir de alguns que têm certeza de sua salvação. Isso me parece hipocrisia, pois nós não somos capazes de nos salvar pelas nossas próprias forças. Então, como podemos ter certeza dessa salvação? Na minha opinião, nós temos apenas a esperança da salvação e a fé que Jesus Cristo irá interceder por nós. Aqui eu trouxe uma referência que está lá em Provérbios 16:18, que fala bem assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. No versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As dificuldades e tentações que enfrentamos são normais e partilhadas por outras pessoas. Deus é fiel e não permitirá que sejamos testados além das nossas capacidades. Tem até um ditado que diz que Deus não nos dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. Juntamente com a tentação, Deus sempre oferece uma saída, um jeito de resistir e suportar. De uma forma prática, como podemos ter certeza de que Deus está agindo para nos auxiliar diante das tentações do mundo? Como escrito por diversas vezes na Bíblia e citado nesse versículo por Paulo, e agora mais uma vez citado por mim, Deus é fiel. Deus, na sua infinita bondade, amor e justiça, nos enviou a ferramenta necessária para nos direcionar, nos fortalecer, nos ensinar, nos disciplinar, enfim. Lógico que eu estou falando da Bíblia. As Escrituras sagradas, exatamente como estão, foram preservadas durante milhares de anos, pois as revelações de Deus estão escritas nela, para nos proporcionar o livramento ao qual Paulo se refere. Basta ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar o entendimento da palavra e da mensagem deixada por Deus para nos guiar e nos livrar do mal. A Bíblia, meus irmãos, é o nosso manual de instruções. Mais uma vez eu digo, a verdade não está em mim, a verdade não está no pastor e nem no padre. A verdade está na Bíblia. Leia a Bíblia. E para encerrar mais esse trecho de estudo, uma frase de um versículo muito importante que eu quase nunca falo, hein? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.